Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal de curiosidades, histórias da Bíblia Sagrada e do cristianismo. Aqui você vai aprender mais sobre a origem e o significado dos textos sagrados, os fatos e personagens que marcaram a história do povo de Deus e as lições que podemos tirar para a nossa vida hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Neste vídeo nós vamos falar sobre a formação da Bíblia. Você vai aprender como os textos sagrados foram escritos, selecionados e traduzidos ao longo dos séculos. Você vai descobrir a importância da Bíblia para a história do judaísmo e do cristianismo e para a sua vida pessoal. Você vai se surpreender com as curiosidades e as histórias que envolvem o livro mais lido e mais amado de todos os tempos. Este é o primeiro vídeo do nosso canal de curiosidades, histórias da Bíblia Sagrada e do cristianismo. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão enriquecer o seu conhecimento bíblico e fortalecer a sua fé em Deus. A primeira coisa que precisamos saber é que antes de serem escritos os textos bíblicos eram transmitidos oralmente. Isso significa que as histórias eram contadas de geração em geração pelos pais aos filhos ou pelos mestres aos discípulos. Essa tradição oral era muito importante para preservar a memória do povo hebreu sobre sua origem, sua fé e sua aliança com Deus. Mas em algum momento essas histórias começaram a ser registradas por escrito. Os primeiros livros escritos foram os do Pentateuco ou Torá, que significa lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros contam desde a criação do mundo até a morte de Moisés no deserto antes da entrada na Terra Prometida. Os estudiosos não têm certeza sobre quando esses livros foram escritos, mas há indícios de que eles foram compostos entre os séculos 10 e 6 a.C. Eles foram escritos em hebraico antigo usando um alfabeto sem vogais, apenas com consoantes. Depois desses livros, outros foram sendo escritos ao longo dos séculos seguintes até completar os 39 livros do Antigo Testamento, ou Primeira Aliança. Esses livros incluem histórias dos reis, profetas, juízes, sacerdotes, poetas, sábios, guerreiros, etc. Mas como esses livros foram selecionados para fazer parte da Bíblia? Quem decidiu quais eram inspirados por Deus? Esse processo é chamado de canonização, ou seja, definir quais são os livros canônicos ou autorizados pela comunidade religiosa. A canonização do Antigo Testamento pelos judeus aconteceu entre os séculos 4 e 2 a.C., isto quando eles estabeleceram 3 grupos principais. A lei, que são os 5 primeiros livros. Os profetas, que são os livros dos profetas maiores e menores, e alguns livros históricos como Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os escritos, que são os livros de poesia, sabedoria e outros livros históricos como Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Ruth, etc. Esses 3 grupos formam o acrônimo Tanakh, que é a palavra hebraica para designar o Antigo Testamento. Mas além desses livros havia outros que foram escritos entre os séculos 3 e 1 a.C. em grego ou em hebraico. Esses livros são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos, que significa segundo o cânon, porque eles não foram aceitos pelos judeus, mas foram aceitos pelos cristãos. Esses livros incluem Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, etc. Eles fazem parte do Antigo Testamento na versão católica, mas não na versão protestante da Bíblia. Mas por que os cristãos aceitaram esses livros? Porque eles usavam uma tradução do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que foi feita por 70 sábios judeus no Egito entre os séculos 3 e 2 a.C.
Essa tradução incluía os livros apócrifos ou deuterocanônicos. A Septuaginta foi muito importante para a difusão do judaísmo e do cristianismo entre os povos que falavam grego na época. Ela também foi usada pelos escritores do Novo Testamento, ou Segunda Aliança, para citar as profecias e as promessas do Antigo Testamento. O Novo Testamento é formado por 27 livros escritos entre os séculos I e II depois de Cristo. Esses livros incluem os 4 evangelhos, que contam a vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus, os Atos dos Apóstolos, que contam a história da Igreja primitiva, as Cartas dos Apóstolos, que ensinam sobre a fé e a prática cristã, e o Apocalipse, que revela as coisas futuras. A canonização do Novo Testamento pelos cristãos aconteceu entre os séculos II e IV depois de Cristo, quando eles estabeleceram alguns critérios para definir quais eram os livros inspirados por Deus. Esses critérios eram: a autoria apostólica, ou seja, se o livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a ele; a ortodoxia, ou seja, se o livro estava de acordo com a doutrina ensinada pelos apóstolos; a catolicidade, ou seja, se o livro era aceito pela maioria das igrejas espalhadas pelo mundo. Assim, a Bíblia ficou completa com 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas ela ainda precisava ser traduzida para outras línguas para que mais pessoas pudessem lê-la e entendê-la. A primeira tradução da Bíblia para o latim foi feita por Jerônimo no século IV depois de Cristo. Essa tradução é chamada de Vulgata porque era feita na língua vulgar, ou seja, na língua falada pelo povo. A Vulgata foi usada pela Igreja Católica durante muitos séculos até a Reforma Protestante no século XVI depois de Cristo. A Reforma Protestante foi um movimento liderado por Martinho Lutero que protestou contra alguns abusos da Igreja Católica e defendeu algumas ideias como a salvação pela graça mediante a fé em Jesus, a autoridade suprema das Escrituras sobre as tradições humanas, o sacerdócio universal dos crentes sem intermediários entre Deus e o homem. Um dos grandes feitos da Reforma Protestante foi traduzir a Bíblia para as línguas modernas como o alemão, o inglês, o francês, etc. Isso permitiu que mais pessoas tivessem acesso à Palavra de Deus e pudessem estudá-la e interpretá-la por si mesmas. Desde então a Bíblia foi traduzida para mais de 3.000 línguas e dialetos em todo o mundo. Ela é o livro mais lido, mais vendido e mais traduzido da história da humanidade. Ela é também o livro mais amado e mais odiado de todos os tempos. Ela tem inspirado milhões de pessoas a viverem uma vida de fé, esperança e amor, mas também tem sido perseguida, proibida e queimada por aqueles que se opõem à sua mensagem. A Bíblia é um livro único porque ela é a revelação de Deus aos homens. Ela não é apenas um livro humano, mas também um livro divino. Ela não é apenas um livro antigo, mas também um livro atual. Ela não é apenas um livro histórico, mas também um livro profético. A Bíblia é um livro vivo porque ela fala ao coração do homem em todas as épocas e situações. Ela nos mostra quem é Deus, quem somos nós, qual é o nosso problema, qual é a solução de Deus, qual é o nosso destino e como devemos viver. Por isso nós queremos convidar você a conhecer melhor esse livro maravilhoso que pode transformar a sua vida para sempre. Neste canal nós vamos compartilhar com você curiosidades, histórias e ensinamentos da Bíblia Sagrada e do cristianismo. Nós vamos responder às suas dúvidas, esclarecer as suas dificuldades e mostrar as maravilhas que Deus fez na história e quer fazer na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe com os seus amigos e familiares e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fique com Deus.